Abra suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. A partir do versículo 36. João capítulo 18, a partir do versículo 36. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus que se encontra em nosso meio. Amém? Amém. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João 18, a partir do 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Diz-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim ou com a finalidade de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Até aqui está bom. Amém? Glória a Deus, aleluia. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Queridos, nós podemos encontrar na Bíblia, como nós lemos no Salmo 19, e aqui só confirma que ali nos versos 7 a 11 que lemos, fala do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim a este mundo, no versículo 37, com a finalidade de dar testemunho da verdade. Lembra dos testemunhos de Deus, que são verdadeiros e justos juntamente? Pois é, o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava meditando e essa indagação de Pilatos é muito forte, é muito importante. O que é a verdade? Nós sabemos que a verdade é tudo aquilo que é um fato, que realmente aconteceu e que não pode ser alterado nem mudado, porque um fato é simplesmente um fato. Como diz o ditado, contra fatos não há argumento. Um fato é um fato, uma verdade é uma verdade. Pode-se manipular, pode-se tentar maquiar uma mentira para que se pareça uma verdade, pode-se mentir e tentar forçar um acontecimento para que se pareça, para que seja visto de uma perspectiva mentirosa, como se de fato fosse uma verdade. Mas um dia, como minha tia leu aqui em Eclesiastes, Deus trará juízo todas as coisas, quer seja boa, quer seja mala. E Jesus é essa verdade que vem dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim jamais andará em trevas. Jesus está dizendo: aquele que vem a mim abandona as obras da mentira para andar na verdade. Porque eu sou a luz que veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque os homens amaram mais o erro do que a retidão. Por que os homens amaram mais as trevas? Porque o erro as pessoas querem cometer no escuro, fora dos olhos de outras pessoas que possam julgá-las. E Jesus chama-nos para a luz de quê? De que o Deus vivo está com os olhos como chama de fogo em cima de nós. De que não vivemos para o homem ou para a mulher, mas que Ele nos chama para essa nova vida agora na presença de Deus. Como Ele disse para aquela mulher samaritana que até aquele momento vivia em trevas, em João capítulo 4. Uma mulher que até aquele instante ia meio-dia buscar água porque ela não podia ir de manhã. Porque pela manhã, se ela fosse, ela seria julgada pelas outras mulheres que ali estavam. Ela ia meio-dia para fugir dos olhos das outras mulheres, porque ela vivia nas trevas. Ela queria que as obras dela não fossem apontadas
E Jesus chama ela para a luz. Jesus chama ela para a luz quando diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não é aqui nesse monte de Samaria, nem em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorem no seu viver, adorem no seu caminhar, no dia a dia, entrando e saindo, porque não vive para si mesmo, vive para Deus, vive na presença de Deus, assim como Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O benefício, a bênção que o Senhor Jesus Cristo é para nós, e que infelizmente nesse momento aqui Pilatos, diante da verdade absoluta de todo o universo, pergunta: que é a verdade? Glória a Deus, porque Ele tem aberto os nossos olhos para ver quem é a verdade e o que é a verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. A verdade é Ele mesmo. Quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele disse isso a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá muitos mandamentos. Mandamentos esses que Ele diz no versículo 14, no capítulo 14, instruindo aos seus discípulos, Ele diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Em Mateus capítulo 7, Jesus conclui o sermão da montanha, que foi capítulo 5, 6, e Ele fecha o 7 dizendo: aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, bateu naquela casa, sopraram ventos e não pôde derrubar, porque ela estava construída sobre a rocha. Praticar as palavras do Senhor Jesus Cristo vai nos trazer um galardão soberanamente inefável, como disse o irmão Lejane aqui no Apocalipse. O próprio Senhor Jesus vem dizendo: haverá recompensa eterna para aquele que ser fiel até o fim, para aquele que vencer, para aquele que continuar guardando a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o Senhor Jesus Cristo nos manda fazer muitas coisas, não é pouca coisa. A verdade é que eu vou dizer aqui apenas de uma coisa simples, que hoje eu novamente me arrependi diante de Deus e me consertei diante de Deus, porque somos todos pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus, e necessitamos todos os dias olhar para Jesus, que é a verdade, e nos arrependermos, porque Ele disse que aquele que quer seguir Ele, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um exercício diário. Enquanto estamos aqui na terra, nós falhamos, nós pecamos, mas nós devemos nos arrepender e seguir Jesus. Somos repletos de falhas, temos muitos erros, mas o bom é que o bom pastor Jesus Cristo, Ele sempre nos dá um novo começo. Ele sempre nos chama a esse arrependimento, porque Ele é o perdão. E enquanto esse céu não abrir e Ele voltar nas nuvens, porque essa é a verdade, é que um dia Ele vai voltar, e voltará como juiz, mas até lá Ele é o nosso advogado junto para com o Pai. Ele nos oferece perdão, e Ele está nos oferecendo salvação. Esse dia que nós lemos aqui em João 18, Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e inclusive foi condenado à crucificação. Mas naquele dia, quando Ele voltar, Pilatos será julgado por Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa do julgamento de Pilatos, mas o julgamento de Pilatos só pôde matar Ele na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou para todo sempre, está vivo. Aleluia. Porém, o julgamento que Jesus vai julgar Pilatos, essa sentença será eterna. Eu não posso dizer qual será a sentença, porque Jesus diz: não julgueis para
para que não seja julgado. O juízo só pertence a Ele. Eu não posso dizer se Jesus vai condenar Pilatos ao inferno ou se Pilatos, depois daqui, se arrependeu e alcançou salvação e hoje descansa em Cristo. Que de nós podemos dizer? Nenhum. Agora, a sentença que Jesus decretar para Pilatos naquele dia, essa sentença será eterna. E esse mesmo juízo eu e você enfrentaremos. Todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade. E Ele mandou nós fazermos muitas coisas, como Ele diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Fica atento, Ele veio dar testemunho da verdade. A verdade é um fato, a verdade é o que Jesus Cristo disse. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo nós encontramos mandamentos, promessas e ameaças. E a principal ameaça não é mais como no Antigo Testamento: ferirei com enfermidade, ferirei com fome, ferirei com peste, ferirei com desterro. Deus fazia isso no Antigo Testamento para punir Israel. Porém, no Novo Testamento, Jesus nos avisa sobre o juízo que triunfará da justiça, justamente quando Ele voltar. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, até que triunfe o juízo. Ele nos alerta para uma punição muito pior do que fome, muito pior do que desterro aqui na terra, muito pior. A punição que Jesus Cristo dará naquele grande dia, para quem não recebeu Ele, a verdade que veio ao mundo testemunhar, será uma punição eterna. A fome tem cura, o desterro tem volta, a peste tem cura. Mas uma vez que Jesus bateu o martelo e dizia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Não existe cura para essa segunda morte. Não existirá mais antídoto, nem remédio, nem perdão. Por isso Jesus nos alerta dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque também quem ouvir a palavra do Senhor Jesus e continuar, como disse o irmão Lejânio aqui hoje, citando o Apocalipse, receberá um galardão eterno. Quando Jesus dizer também: vinde, benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, não tem Satanás, nem demônio, nem ninguém que possa impedir um salvo de receber a bênção da salvação. Nada pode impedir. Os acusadores caem por terra, toda acusação cai por terra, e o salvo em Jesus Cristo, ele entra no céu, porque ele honrou a verdade, porque ele andou na presença do Senhor. Nós erramos, mas devemos nos arrepender, porque Ele veio para isso, para nos salvar dos nossos pecados. Uma coisa simples hoje, simples para vocês entenderem o que é que Jesus nos manda, e precisamos avaliar isso todo dia, aprender todo dia que Ele manda. Hoje foi sobre o sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus Cristo disse: não jureis pelo céu nem pela terra, que a vossa palavra, Jesus está mandando, seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quantas vezes cometemos esse erro? Por isso a necessidade de sermos prudentes, inclusive com as nossas palavras, porque basta esse pecadinho não arrependido. Quantas vezes nós dizemos não, sim, na terça-feira mesmo, por exemplo, graças a Deus que na terça eu fui prudente. Eu estava com desejo de ir visitar uma congregação irmã, e aí eu disse para a Mônica, falei assim: talvez à noite nós vamos lá na igreja do pastor tal. Aí ela disse: nós vamos? Falei: não sei, Deus proverá. Eu não vou dizer sim, porém, se eu estiver disposto, se Deus permitir, se tudo acontecer bem,
nós vamos. Se não, Deus aqui sabe. Então eu não firmei. Mas o que aconteceu de noite? De noite a gente foi no Mix Mateus. Conversamos com o banco, botou tudo nossos planos. A gente foi no Mix Mateus terça-feira à noite. Não fomos em congregação nenhuma. Mas graças a Deus, pelo menos na terça-feira, nesse ponto eu não pequei. Para nós pecamos. Quantas vezes nós dizemos sim? Você vai lá de noite, vai lá na festa, tal, vou sim, com certeza. Depois vem a indisposição, depois vem o esquecimento, depois vem outra coisa e a gente não vai. A nossa palavra foi sim, porém a nossa ida foi não. E a gente procedeu de forma maligna. Jesus é a verdade. Se a gente diz não e depois faz sim, a gente procedeu de forma maligna. É uma coisa simples e que fazemos quase todo dia se nós não nos atentarmos, se nós não observarmos. Às vezes falamos para uma pessoa que está enchendo o nosso sapato: tá bom, eu vou, só para a pessoa sair de perto. Mas a gente nem quer ir, a gente nem vai, a gente só fala para a pessoa sair. É pecado. Se a gente não vai, a gente tem que falar: não, não vou não. Ah, não vou. Não adianta insistir, eu não vou, não quero ir. E a gente não vai. Se a gente falar vou, a gente vai. Veja, um simples pecado desse pode nos levar a ser aquele homem que construiu a casa sobre areia e veio a tempestade. Isso fala do juízo final, e derrubou, descumpriu o mandamento do Senhor Jesus, não colocou em prática. Isso vai nos levar a sermos filhos do diabo. Uma coisa simples: tendes por pai o diabo quando mentides. Porque se a gente não responde com sim, sim, não, não, a gente está dando lugar ao diabo, que é mentiroso. Veja como uma coisa simples nos leva a pecar. Veja. Então os mandamentos do Senhor para nós são a verdade, são a vida, e precisamos nos atentar. O bom é que Ele sempre nos perdoa. Ele não rejeitou a ovelha que se desgarrou e se perdeu. Ele procurou até encontrar e trouxe. E Ele diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele não desprezou, veja a parábola da mulher que perde uma dracma. Ele não desprezou uma dracma porque tinha 9. Ela varreu a casa todinha até achar aquela dracma perdida. Veja que o pai não rejeitou o filho pródigo, por mais que ele saiu, por mais que ele gastou toda a sua fazenda, por mais que ele foi para longe de forma ingrata e soberba e arrogante. Mas mesmo assim o pai o recebe de braços abertos. É assim que Jesus fala. O pai não passou lição de moral, o pai não apontou, o pai não xingou, o pai não bateu, o pai não castigou, o pai o recebe de braços abertos. Porque uma vez que nós nos arrependemos, como foi cantado aqui pelo meu irmão Eliel, pois os que choram aos pés da cruz alcançarão de ti, Senhor, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Essa é a verdade do Senhor Jesus Cristo. A lei não podia oferecer, a lei só oferece o pecado, mas o bom é que Jesus oferece a graça, o perdão para todas as vezes que nos arrependemos. Que possamos nos voltar para Jesus Cristo hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Hoje, eu tenho pecados, todos nós aqui temos. Precisamos nos atentar que Jesus veio nos salvar deles. E precisamos olhar para Ele, porque é uma caminhada que nós estamos caminhando. Jesus veio dar testemunho da verdade. A gente não pode sem Ele, a gente precisa seguir Ele, dia após dia. É uma caminhada, estamos em um caminho. Todos nós precisamos nos arrepender, porque Jesus hoje nos chama ao arrependimento, cada um de nós. Precisamos
precisamos conhecer o que Ele nos manda fazer, para a gente saber o que a gente está fazendo de errado, para que a gente possa se arrepender e fazer o que agrada a Ele, porque nem sempre o que pensamos é o que Ele quer, nem sempre o que queremos é o que Ele quer, nem sempre o que nos agrada é o que Ele se agrada. A gente precisa nos voltar para entender isso aqui que Pilatos não entendeu. Logo, você é rei? Óbvio que Ele é rei. Ele é o soberano dos soberanos, e a palavra dele é a lei. Salomão tinha conselheiros, como minha tia Fernanda citou Salomão. Apesar de sábio, tinha sabedoria de Deus, ele tinha conselheiros reais. A gente vai ver que o Roboão deixou o conselho dos conselheiros antigos do pai dele e acatou o conselho de jovens e se deu mal. Salomão tinha um grupo de bons conselheiros em sua volta. Davi tinha bons conselheiros. Aitofel, Uzai, se eu não me engano, eram 2 conselheiros de Davi. O rei Xerxes, se eu não me engano, o Xerxes que eu estava lendo hoje, ele tinha 7 conselheiros. Então os reis se formavam de conselheiros. Hoje nós conhecemos o parlamento, o senado, a divisão de 3 poderes na política, porém na monarquia de Deus. Nós vamos para Isaías capítulo 40, ele é o rei soberano. E aí Isaías pergunta, o próprio Espírito de Deus na boca de Isaías: quem aconselhou a mente do Senhor? A quem Deus pediu conselho? Ninguém. Ele é o próprio conselheiro dele mesmo. Paulo vai louvar a Deus em Romanos 11 e diz essas mesmas palavras: quem aconselhou a mente do Senhor? Nós sabemos que é no próprio Senhor Jesus Cristo onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. O conselho de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer em Provérbios: a sabedoria estava presente na criação. Ele é a própria sabedoria de Deus encarnado. Portanto, o que Jesus fala é a lei, é o testemunho, é o mandamento, é tudo para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo que a gente precisa é aprender o que Jesus fala, para a gente assimilar o que Jesus fala, para a gente praticar o que Jesus fala. É só isso que a gente precisa, mais nada, apenas isso. Amém? Que possamos nos arrepender. Eu sei que tem mais coisa para me arrepender, sim. Eu peço a Deus que me conceda graça, a mim e a cada um de nós que aqui estamos, a quem está me ouvindo pelo vídeo. Que o Senhor Deus nos conceda graça para todos os dias olharmos para o Senhor Jesus e aprendermos dele e seguirmos ele, porque somente quem segue a ele, entendendo que ele é a verdade, a nossa própria verdade cai por terra, a dele prevalece. Nada podemos contra a verdade que é Jesus, mas sim pela verdade que é Jesus. E o que ele fala é a verdade. É a verdade. Então que todos nós possamos nos atentar para isso, porque naquele dia ele voltará, não mais como advogado, e não terá mais segunda chance para ninguém. Ele voltará como juiz para nos julgar, e que possamos estar de pé diante do Filho do Homem, dignos de estar de pé diante dele. Amém? Que aquele dia virá como um ladrão, ou seja, não tem aviso. A gente não sabe se vai ser dia 21/6/2024. A gente não sabe se vai ser amanhã, se vai ser hoje, antes da meia-noite. A gente não sabe se vai ser ano que vem, se vai ser no próximo milênio. A gente só sabe que um dia ele vai voltar, porque essa é a maior verdade. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então que devemos guardar isso em nossos corações e entendermos que nós vivemos para este Senhor que virá nesse dia, não para nós, não para nada mais, só para Ele. Ele é o Rei
que nós devemos sujeição. Por quê? Pilatos já era o governadorzinho. Naquela época não existe mais. César era o imperadorzinho, não existe mais. E ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Rei. E ele continuará eternamente. É a Ele que devemos as nossas vidas. Amém? Fiquem de pé, vamos agradecer ao Senhor.